Goshoten, partida de Meishu-sama para o mundo divino. Agora no céu mergulharei, libertando-me da terra, saltitante para o alto. O Goshoten representa a ascensão espiritual de Meishu-sama, o momento em que ele se liberta do corpo físico e se eleva a uma dimensão divina. Essa partida não é apenas um fim, mas um novo começo, em que sua essência espiritual se torna ainda mais potente e livre das limitações terrenas. Ao se desprender do plano material, Meishu-sama passa a manifestar sua força espiritual de maneira ainda mais intensa, atuando sobre a Terra e sobre as dimensões espirituais com uma presença mais pura e poderosa. Esse processo de ascensão não é apenas simbólico, mas revela a continuidade de sua missão e o comprometimento com a purificação do mundo. Em outras palavras, o Goshoten é a transição para um estado espiritual mais elevado e mais livre. パラワズドレベレンド広木中橋 Na cerimônia do Goshoten de Meishu-sama, né? O dia em que Meishu-sama se completa, né, como Salvador do mundo. Por isso a importância dessa data, né, em que Meishu-sama, livre do seu corpo material, consegue estar em milhares de lugares ao mesmo tempo, né? Isso a gente assiste, presencia através dos relatos das pessoas as graças recebidas, né? Estou limpando, eliminando todas as impurezas para fazer do mundo uma bola de cristal. É possível solidificar. A solidificação, ela é uma coisa tão séria durante a Era da Noite. Eu vou ler um trecho do ensinamento de Meishu-sama, o poder do jorei e eliminação das toxinas. Eu vou ler um pouco antes. As toxinas dos medicamentos usados durante as duas fases a que me submeti, cuidados médicos, solidificaram-se, mais ou menos no meio das costas e nas axilas. Decidi então dissolvê-la através do alto jorei. Eram no início solidificações muito duras, mas pouco a pouco foram ficando mais moles e também, cada vez que ocorria uma leve dissolução, vinha infalivelmente acompanhada de diarreia. Embora quase não sentisse dor alguma, a presença da disenteria era tão evidente quanto a marca de um carimbo. Tal ocorrência se justifica pelo fato de um dos pontos focais da diarreia estar localizado nas costas, né? A purificação pelas quais passo servem para todos entenderem um ponto básico. As toxinas solidificadas no organismo humano não desaparecem, mesmo após longo tempo. No meu caso, começaram a ser eliminadas apenas agora, aos 68 anos. Ainda assim, só foi possível pelo fato de o jorei me ter sido revelado por Deus. Em outras condições, essas impurezas permaneceriam no meu corpo até a morte. Então, percebem, naquela época, ou seja, época de Meishu-sama, ainda a força de dissolução, força purificadora, não estava ainda, né, como está hoje, percebem? E então, com muita concentração, Meishu-sama fazia auto-jorei, e uma toxina que ele adquiriu na infância. Na velhice ele estava conseguindo eliminar. Então percebem o quanto ela se esconde dentro do nosso corpo, limitando o pleno funcionamento do corpo humano. E com isso tem-se
a ilusão de que está curado, né? Então, a vontade, o desejo da medicina atual era que na conclusão da vacina desse uma dose e pronto, né? Que congelaria ou que solidificaria e estava tudo bem e todo mundo voltava ao trabalho. Esse era o desejo, esse era a intenção. Só que o que está acontecendo atualmente, espiritualmente, é a força purificadora cada vez mais se intensificando, que é a essência da bola de luz, né? E ao intensificar, o que está acontecendo é, em determinado tempo, ela não funcionar mais, né? Porque a questão não é que não funciona, realmente funciona, porque é uma sabedoria dos homens, uma sabedoria de inteligência, né, que faz com que um momento ele pare, cesse. Mas o que nós estamos assistindo é há 6 meses a validade perde, né, e volta tudo ao normal, volta pior do que antes, né? Então essa é a situação. Essa é a atual situação. Então não tem mais o poder. Eles rezariam até para que tivesse o poder de antigamente, de ficar solidificando e aparecer somente na velhice ou nunca mais aparecer, né? Então, entendem a ideia, né, da própria medicina, porque, por exemplo, você tem uma dor de cabeça, né? E através da dor de cabeça, muita gente fala dos remédios, principalmente os japoneses, né? Fala que funciona, que é uma beleza. Aí as pessoas tomam e, na hora, a dor de cabeça cessa. Então, pela lógica humana, funcionou ou não funcionou? Funcionou, né? Mas funcionou a que custo, né? Qual é o preço que você pagou para essa melhora repentina e provisória, né? Você ingeriu um monte de toxina que fatalmente vai precisar ser eliminado. Mas estamos num mundo em que tudo tem que ser agora, tudo tem que ser imediato. Isso, na cabeça das pessoas, vale a pena. Mas o que acontece continuadamente esse ciclo? Uma hora também para de funcionar, né? A pílula para de funcionar, o remédio para de fazer efeito, porque o seu corpo não mais aceita, não mais consegue, né? Então exatamente o que está acontecendo com o mundo atual. O que é o jorei, né? É a luz de Deus, a luz da criação, a luz do que fez o mundo, concentrada na palma da mão. Imagina o que nós temos em mãos, podemos falar assim. E aí você estimula. Uma pessoa ficou tanto tempo vivendo nesse mundo, comendo comidas envenenadas, se medicando demais, o próprio corpo, não tem mais energia para, ou está adormecido a força de autolimpante, a força de se purificar, de se limpar, né? Então, o jorei age como se fosse a bateria ali, né? Estimulando algo que está adormecido. E todo mundo que recebe pela primeira vez já sente um vigor, já sente uma renovação. Por quê? Porque o corpo lembrou, né? O corpo voltou à sua atividade de limpeza. Precisa purificar, precisa eliminar. Aí a pessoa conta que teve diarreia, teve, né, urina escura e assim por diante. É uma limpeza que o corpo estava esquecendo já de fazer, né? Tamanha informação e coisas que entram no corpo que o corpo ficou preguiçoso. Ou seja, se rendeu à química, se rendeu à medicina atual, deixando
né, eles comandarem através de fora, não um comando interno, né? Então vocês percebem essa diferença, né, do que Meishu Sama queria tanto, porque uma pessoa como ele que mais esteve na mão dos médicos, né, e mais tomou impurezas, e mesmo assim ele conseguiu, né, chegar a uma idade impossível pela força do corpo dele. Mas, de alguma forma, né, foi, através desse estímulo do corpo, ele foi eliminando, foi indo. É a importância da gente compreender profundamente, né? Porque às vezes a gente quer receber Jorei para eliminar tudo. Na verdade, não é essa a ideia, o certo. É receber Jorei para acelerar, para ser rápido, para não ficar, né, muito tempo sofrendo. E como a luz está cada vez mais forte, essa luz da bola de luz do ventre de Meishu Sama, a bola de Kannon, né? Essa bola mostra, através dos fatos, a força. Temos aqui veio via WhatsApp, uma pessoa que assiste às orações, recebe Jorei online, das cerimônias, e ela relatou, né, vou ler aqui para vocês. Bom dia, quero relatar a minha felicidade a todos. Sexta-feira tive dores muito forte na cabeça e nas juntas, e por todo o corpo. Falta de ar era tanta que eu não conseguia respirar pelo nariz e pela boca. O que abrandava e conseguia adormecer era receber Jorei das mãos de Meishu Sama. Ela deve ter aquele quadrinho ou o próprio ensinamento, a arte do Jorei, né? Foram 3 dias de purificações intensas. Hoje passei no médico e diagnosticou que eu tive Covid. Não tomei remédio algum e estou como se nada estivesse acontecido, né? Aí ela pediu a conta do tempo para fazer uma doação ao Meishu Sama, enfim. Vocês percebem, a presença, né, de Meishu Sama, né, lá na casa dela, ministrando Jorei pessoalmente para ela, para que ela acelere e que melhore, e que não tenha essa falta de ar, que não tenha esse mal-estar, e acelere, né? Ela teve 2 dias, acelerado, porque as pessoas levam semanas, né? E o que tem acontecido agora, além de o pessoal falar de Covid longa, as sequelas da Covid, que é muito grave e que está preocupando a comunidade médica. Quanto a isso, eu acho que tem um exemplo muito bom, que é no caso, quando a mulher tem neném, né? Ela entra no modo purificação, ou seja, depois do parto, o cuidado é muito intenso, muito importante, porque ao ter o neném, ela entra no estado do corpo como se ficasse tudo molinho, se o corpo tudo ficasse realmente molinho. Então é uma grande chance, nesse momento, de eliminar. Por isso, Meishu Sama recomenda bastante repouso, para que não corte esse estado perfeito do corpo. Porque o corpo também, pela sabedoria, sabe que para criar um filho precisa de muita saúde. Então ele dá essa saúde, né, de presente. As mães que não querem, né, mas dá para correr atrás da criança, para fazer ela comer, fazer N coisas que precisa de muita saúde e paciência. Mas para isso é dado para a mulher. Mas hoje a medicina atual não recomenda, acha isso uma bobagem, coisa que era muito antigamente uma regra, né, que todo mundo seguia, passava de mãe para filha, né, porque é uma sabedoria, porque é uma coisa que acontece e é necessário, né.
Pois bem, esse estado do corpo, tudo mole, é um estado ideal para eliminar. Mas se você entende, porque se você não entende, tudo que você fizer vai dar o efeito contrário, piora as coisas, né? Quando eu tive meningite, o reverendo, ele disse, fica quietinho, porque a toxina vai passar por dentro do seu cérebro. E deixa sair. Aí fiquei quietinho, mas claro, com muita febre e vendo coisas, né? Mas foi rápido. De repente saiu um tucho de sangue sujo pelo nariz. E aliviou por completo todo o mal-estar. Mas ela veio da nuca, fez uma migração dentro do meu cérebro, e por isso que eu via, sei lá, né? N coisas que não existem. E ele fez essa migração e saiu pelo nariz. E passou. É como se tirasse com a mão o mal-estar, né? E minha cabeça não era grande coisa assim, mas melhorou na escola. Melhorou para decorar as coisas, o entendimento. Né? Então foi uma coisa boa, né? Podemos dizer assim. E aí, esse processo precisa ser muito bem entendido, porque é muito perigoso se você não entende. Por quê? Naquele momento da migração da toxina, ela entra para dentro do tecido e vai migrando. É uma coisa que não dá para explicar. É algo que acontece, mas como ele passa por dentro de um órgão? Como que ele passa por dentro do cérebro de um órgão que seja? Ele acontece. Ele liquefaz e migra para a saída, para a porta mais próxima. Aí que está o perigo. Porque naquele momento, se eu tomar um comprimido que seja, qualquer coisa que vai congelar, que vai pôr gelo, enfim, N coisas que a medicina faz para solidificar. Aí, determinado momento, determinado lugar que a toxina está, você faz esse procedimento médico, ele congela lá mesmo. Naquele local do cérebro. E se é um local que cuida do olfato, ou da visão, ou de um movimento do corpo, ele vai danificar, ou ele vai prejudicar essa função tão simples, mas por causa da toxina parado naquele local, ficou estragado, ficou perdido, né? E é difícil retomar para liquefazer de novo essa toxina. Então aquele momento foi divino, maravilhoso para quem entende, porque senão dá efeito pior. É o que está acontecendo. A própria Covid, a gente percebe que é uma purificação desse tipo, que deixa o corpo todo mole. A pessoa fica totalmente sem energia, sente-se fraca, sente-se, assim, desanimada, né? É que o corpo, ela tem igual o celular, tem modo avião, não tem? O corpo tem um modo purificação. Quando o corpo entra no modo purificação, ele retira a energia de todos os locais do corpo para concentrar em onde tem que eliminar. Percebem o trabalho do corpo? Mas o ser humano, não entendendo esse fato, começa a bombardear com medicamentos. E aí que vem o tal dos problemas pós, né? Tanta gente está com problema de memória, de raciocínio. Olha a gravidade. Motora, problema motor. N problemas pós-Covid. Né? Mas por quê? Porque faz para o corpo grandes besteiras, né? Que prejudica sensivelmente esse estado de purificação. E é uma purificação longa, né? Muita gente ainda está tossindo, que já melhorou, já não tem mais nenhum vírus no corpo, mas continua. Então aproveita esse estado mole,
né, dentro do corpo e aproveita para eliminar. Né? É importante eliminar, porque é tão simples, deixa sair. Né? E a própria mente precisa entender que o que era ruim é bom, o que era bom era ruim. Né? Mudar esse conceito é o que está estragando tudo da vida do ser humano. Né? E esse efeito depois, né, a purificação vinha em 60, o próprio reverendo tinha um problema com a unha. A unha dele ficava muito alta, grande, crescia. Né? Aí ele falava, isso começou com 60 e poucos anos, mas ele falava que foi o cálcio que a mãe dele deu na infância, antes de eles conhecerem a messiânica. Né? E com isso, veio aparecer na idade de 60 anos. Né? Começou a eliminar, o corpo começou a eliminar. Né? E aí eu tenho um pouquinho disso, a minha irmã tem um pouquinho disso, quer dizer, passou para uma outra geração. É menos, bem menos, mas temos. Tem essa coisa do branquear e coçar. Né? Então vocês percebem o quanto o que Meishu Sama descobriu, ou a própria revelação, é totalmente diferente, totalmente nada a ver com nada do que existe atual aqui no mundo. Né? Então, colocar ele no mesmo patamar das pessoas que falam N coisas não equivale. É algo muito superior, algo muito mais profundo para a felicidade humana. E para a própria felicidade humana, para gerações. Percebem? Né? Meishu Sama explica muito bem sobre toxinas hereditárias. Né? É uma coisa que a gente passa para o filho. Passa, né, de pai para filho. E sem dó, sem medo, estão fazendo algo que pode comprometer, né, gerações. E se de repente alguma coisa mexer com a reprodução humana? Simples. Acabou a humanidade. É muito perigoso, né? Onde está mexendo é muito perigoso, porque até hoje eles sentiam que não tinha capacidade para mexer em algo tão, né? Mas hoje eles batem no peito e falam, nós conseguimos mexer nesse ponto que nunca foi mexido. Né? Então mora o perigo ali, né? De que o futuro o que reserva o futuro da humanidade. Né? Então, todos nós que já vivenciamos, né, criamos filhos, né, ao jeito Meishu Sama, né, e vimos o quanto é maravilhoso, o quanto a saúde dos nossos filhos é diferenciado da saúde das pessoas que tratam da forma tradicional, né? Então, vocês percebem, na forma família, a forma pequena, a forma unitária, né, funciona. Porque depois de uma purificação, vem a bonança, vem a coisa boa, que é se sentir bem, melhor do que antes. Mas o que sempre aconteceu, pessoa que sai do hospital nunca fala assim, eu estou melhor que antes. Não, sempre fala, eu estou me recuperando. Porque foi uma batalha entre o corpo querendo eliminar e a medicina querendo ficar quieta e para aí, né? E o que precisa para o corpo eliminar é vitalidade, né? Vitalidade é o segredo. Só que aí a medicina percebe que se baixar a vitalidade, baixa a febre, baixa os sintomas, baixa tudo. Porque a pessoa não tem energia para expurgar, para expelir. Aí parece que curou. Porque eles são mestres no sentido de deixar o ser humano entre a vida e a morte, aquele estado bem fraquinho, pronto.
a febre está baixa, você não tem mais coriza, catarro, não tem mais nada. Pode ir embora. Mas não é cura isso. A pessoa não se curou, não eliminou, né? Apenas baixou a vitalidade. E o que está acontecendo em escala global, o mundo? Né? Em escala global é a mesma coisa. Está baixando a vitalidade da humanidade, né? Para que cesse, para que diminua os efeitos da Covid, está envenenando a humanidade. Sistematicamente. E com isso quer tentar eliminar todos os sintomas. Né? Então, essas palavras de Kannon para Meishu Sama, né, traz a gente aqui, nesse local, no centro da discussão, ou seja, no centro da solução do problema do mundo. Né? Então é importante vocês terem consciência desse fato. E não é para se vangloriar, ter o ego forte, não, pelo contrário, com muita humildade. E o que a gente pode fazer para ajudar a que seja um pouquinho que seja. E para isso tudo, no centro de tudo isso, está Meishu Sama. Graças a tamanha vontade de ajudar a humanidade, 24 horas nesse sentimento, né, que foi um instrumento perfeito a Kannon ensinar. Porque somente quem tem o coração igualzinho ao de Kannon era possível essa comunhão. Né? E pós-Goshoten de Meishu Sama é certeza absoluta dessa comunhão. Então, você chama por Meishu Sama, está chamando por Kannon. Você chama por Kannon, está chamando por Meishu Sama. Né? Então, mais um ponto a gente sempre lembrar. Quando a gente fala em Kannon, a gente fala realmente no coração de Kannon. Nós, messiânicos, precisamos sempre estar recordando isso, lembrando disso, né? Sempre essa misericórdia em primeiro lugar. Né? Por isso, cortar a censura, né? O pensar mal do outro, isso tudo não é Kannon. Né? Não aproveitar as coisas, não perdoar, recomeçar. Se você não tem essa vontade, não é Kannon. Então, Kannon traz a própria a forma, né? O segredo da transformação deste mundo tão caótico para um mundo divino. Porque precisa passar por Kannon, precisa passar por esse perdão e a transformação. Né? Nesse caos, brotar realmente algo maravilhoso. E é nesse trabalho que nós estamos inseridos. Né? A própria construção do Reino do Céu aqui em Ribeirão Pires tem esse propósito, da transformação desse mundo para algo que nunca as pessoas presenciaram. E para isso é necessário a mão de todos vocês, um pouquinho de cada um, impregnando no local, sabendo que esse é o objetivo. Né? Um dia que nem hoje, muito importante para nós agradecermos a Meishu Sama, queríamos muito dar um grande presente a ele. Mas, como todos os pais falam, o meu maior presente é que você seja feliz e que você se encontre. Né? Não é que todos os pais falam? Esse é o maior presente para mim. Então, vamos ter que dar esse presente para ele. Né? É no agradecimento, né? E o quanto
Ele está dia a dia conosco, né? Isso chega a ficar tão evidente, né, a presença tão marcante, que não tem como duvidar. Basta fechar os olhos um pouquinho que você vai sentir a presença de Kanon ou de Meixo Sama, né? Então a importância do dia de hoje é justamente esse. A consciência do que temos em mãos, né? Do que pode ser feito. O próprio Jorei, levantando a mão, é algo que está mudando o mundo, né? Não parece, não aparece, é algo não é visível, mas é algo que está mudando em porcentagem esse mundo, da escuridão para a claridade. Tá bom? Muito obrigado a todos. Celebração do Goshoten de Meishu Sama. No dia 10 de fevereiro, terça-feira, às 10 da manhã, a celebração do Goshoten de Meishu Sama será realizada presencialmente e também transmitida ao vivo pela internet pelo Templo Luz do Oriente.